Pedro, muito obrigado, né, por participar desse episódio, né, mais um episódio aí da minha série, que é Histórias que o Futebol Conta, escutando histórias de torcedores, né, pelo Brasil afora aí. Escutei muitas histórias aí já, né, de diversos clubes aí, e é uma grande satisfação receber aí mais um torcedor do Nordeste, né, e agora falando de esporte, né. É, E eu queria que tu começasse se apresentando, cara, falasse um pouco de ti, o que que tu faz aí em Pernambuco, né? Não sei onde tu mora, mas deve ser em Pernambuco, né? Falasse um pouco do Pedro Mota. prazer, Pedro Mota, né? Tenho minha página no Instagram, né? Que é o Mota SCR, que eu criei basicamente há o quê? Quase 7 meses. Que eu decidi assim, né? Justamente fazer aquela resenha e mostrar também muito meu amor pelo Esporte Clube do Recife, né? Que é paixão. Perfeito. E moro aqui Então, em Recife mesmo. perfeito, bacana. Pedro, eu queria que tu me contasse o início da relação tua com o esporte e também com o futebol. Assim, quando eu era mais novo, eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de assistir jogo. Mas aí o detalhe da história: tanto meu pai quanto meus dois irmãos são torcedores do Santa Cruz. Tipo, é como se fosse aí no Rio Grande do Sul, exemplo, tu torcedor do Grêmio e teu pai e teus irmãos colorados. É como se fosse isso. Aqui a rivalidade é muito grande também. Aí, assim, não vou mentir, sem onda nenhuma. Tem foto minha com a camisa do Santa Cruz, eu criança e tal. Só que eu via muito passar na televisão os jogos do time do Leão. Sempre o time do Leão, o time de vermelho e preto do Leão. Você não entende muito, né? O que é esporte, o que é santo, o que é náutico, você é criança. Aí eu sempre assisti e tal. Teve um simples momento que eu falei, eu quero torcer para esse time aí. Eu quero torcer para esse time do Leão, que o time do meu pai nunca passa em jogo em lugar nenhum. Aí meu pai fez, tá bom, você vai torcer, mas também não lhe dou uma camisa do esporte. Mas a primeira camisa que eu recebi, que eu ganhei do esporte oficial, tudo, foi em 2014, justamente do meu pai. Tenho até a camisa guardada até hoje aqui com ela. Qual foi a tua primeira ida? Em que ano tu se lembra que tu foi ao estádio para ver um jogo de esporte? Rapaz, a primeira vez que eu fui na Ilha do Retiro, assim, sozinho mesmo, com os amigos, comecei a ir a partir de 2013, sozinho. Né? Eu tinha, na época, acho que 16 anos de idade, eu comecei sozinho. Foi na Série B de 2013. Série B de 2013. Eu lembro de um jogo que ficou bastante na minha memória, foi um Sport e Palmeiras. O Palmeiras estava na Série B naquele ano. Ambos acabaram subindo, né, no final da temporada. Foi uma chuva aqui em Recife, velho. Uma chuva, uma chuva. E o jogo terminou 1-0 pro Sport, um dos últimos lances do jogo, com um gol de Nunes, centroavante. Era ruim que doía, mas acabou fazendo gol e ajudou a gente a sair com a vitória. São anos marcantes, né? Uma Série B é Não, marcante para qualquer clube, né? Então, para ti, então, né? Mas pelo menos subiu naquele ano, né? Isso é subiu. maravilhoso. Ficou em terceiro colocado e subiu. Foi. Perfeito. Então, Pedro, eu queria perguntar agora para ti os melhores e piores momentos que tu, né, como torcedor, viveu com esse clube, né? Que é o Sport de Recife. Presencialmente, o maior título, assim, desses últimos anos é a Copa do Brasil de 2008, do esporte, né? Eu não estava presente na ilha naquela época, era muito novo e tal, vi pela televisão, vi que o Recife parou, parecia ano novo, quando a gente ganhou do Corinthians aqui a Copa do Brasil. Mas, assim, presencialmente, o melhor momento que eu vivi foi a Copa do Nordeste de 2014, né? Que a gente ganhou em cima do Ceará, que a gente fez até uma dobradinha. A gente ganhou a Copa do Nordeste numa semana e na outra semana a gente foi campeão pernambucano em cima do Náutico. Sempre em cima do Náutico, freguês. Inclusive, o Grêmio é carrasco do Náutico. Tem E uma boa assim, história para contar aí do Náutico, né? oxe, o Náutico sempre morre na praia. O Náutico sempre morre na praia. Mas assim, esse foi um dos melhores momentos também. E teve o acesso de 2019, muito, muito massa, que a gente, quando o Sport subiu para a Série A, a gente invadiu o gramado, fez uma festa danada na Ilha do Retiro. Quando a gente eliminou o Santa Cruz no Arruda, lá no estádio do Arruda, em 2017, na Copa do Nordeste, que eles tinham ganho o primeiro jogo na ilha, fizeram uma festa, parecia que tinham passado de fase. No Arruda a gente devolveu o placar e passou. E piores momentos, velho, assim,
eu não vou dizer que piores momentos como torcedor do esporte, porque é paixão. Mas esse ano tá pau, velho. Esse ano tá doído, tá doído. Até pra gente que é criador de conteúdo, tá osso pra gravar, meu velho. É osso com essa fase do esporte. Quando eu vi o time tá num momento cruel, como é o que de vocês estão, né, agora, né? Tá na zona de rebaixamento ali, tá amargando, né, o campeonato todo. É complicado, né, cara? E parece que tu não vê uma luz no fim do túnel, né? A situação do esporte acho que é a mais cruel que tem, né? De todos os clubes que estão ali na zona, até porque agora o Fortaleza venceu na rodada, né? Então passou o Juventude. Eu acho que o Juventude é um dos clubes que cai para a Série B, né? Também não tem um bom futebol aí, não vem se apresentando bem. E é complicado estar ali, cara. Eu sei, porque eu vivia recentemente, né, 2022, 2021, né? Uma 21. Série A que caiu, né? E a gente estava com vocês em 2023, aliás, 2022 Na na Série Série B. B, né? E o esporte não sobe, né, em 2022, né? Era Isso. uma super Série B, né? Foi. Porque tinha Cruzeiro, tinha Grêmio, tinha Bahia, o Sport, tinha Vasco. Vasco. Então era bem complicado. Era 4 vagas apenas para subir naquele ano e tinha muito time bom ali qualificado, né? O Grêmio não consegue ser campeão naquela ocasião, né? E o Sport também não consegue subir, né? Mas é complicado, né, cara? Eu não sei. Não é uma pergunta que está na nossa pauta, mas o que tu acha? O esporte consegue virar chave? Qual a tua opinião sobre esse momento, né? Que não é bom do esporte? Pra ser bem sincero, irmão, caiu. Não tem o que falar. O esporte tem que começar a planejar 2026. É cair com dignidade. É o que eu sempre venho postando na minha página. Se a gente vai cair, beleza, a gente vai cair, mas tem que cair atirando. O exemplo agora foi contra o Cruzeiro, né? A gente não vendeu fácil o jogo. A maioria das pessoas acharam que o Cruzeiro ia chegar e ia realmente atropelar o esporte. Eu achei também que o esporte ia perder esse jogo agora do fim de semana. Mas me surpreendeu. A gente poderia até ter saído com a vitória se não fosse alguns erros de arbitragem que sempre, né? Inclusive prejudicou o Grêmio, né? Essa rodada também. Complicado. Então, assim, para mim já caiu. Acho que realmente tentar coletar o máximo de pontos possíveis. Eu acho que o esporte vai incomodar muito nesse final do campeonato. Eu acho que vai tirar ponto de muita gente, porque o time encaixou, tá jogando até direitinho. Mas, assim, é planejar a Série B ano que vem e isso voltar para a Série A em 2027, que é o importante. Sim. Você falou no Náutico, né, com a Carrasco do Grêmio, né? Eu acho que quem é gremista, todo mundo sabe da história. Quem é de Pernambuco aí também deve conhecer, né? Mas para quem não é, quem não entende muito futebol, em 2005, né? O Grêmio, uma final, né? Com o Náutico aí, a Batalha dos Aflitos, né? A famosa Batalha dos Aflitos. Foi complicado, o Grêmio com 7, 8 jogadores em campo, conseguiu ganhar do Náutico em pleno, né, estádio dos Aflitos. É uma batalha, né, inesquecível para o torcedor do gremista e para o Náutico não é bom também, né, que não conseguiu subir aquele ano. Aliás, cara, eu não falo do Náutico, né, mas é bem complicado sempre enfrentar time, né, do Nordeste, principalmente de Pernambuco, né. Só pegar esse ano, né, o Sport não tinha vencido de ninguém, né, Veio pro Grêmio. nem em casa nem fora, aliás, não, acho que não venceu só fora, né? E chegou na arena do Grêmio, foi lá e ganhou, né, de 1-0. E o Carrasco também, o Sport é muito Carrasco do Grêmio, então é complicado enfrentar o Sport, seja aí em Pernambuco ou aqui em Porto Alegre. Então é complicado. Pedro, agora eu queria falar sobre ídolos, né? Como você mencionou aí, o Sport é campeão da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né? Campeão pernambucano várias vezes. E nisso se constrói muitos ídolos, né? Nasce muitos ídolos, né? Na conquista de títulos, mas também às vezes, né? Em campo ali, mesmo não ganhando título, tem algum atleta que sempre, né? Veste a camisa, honra a camisa, né? E sabe sempre levar o nome do time, né, no peito ali e honra em tudo, né, que faz. Eu queria agora perguntar para ti sobre isso, né, os teus ídolos, os ídolos do Pedro e também os ídolos da geral aí, né, dos torcedores do esporte. Assim, o número 1 é Magrão, o goleiro Magrão. Para mim é indiscutível, para mim é o maior jogador da história do esporte. Não tenho o que falar, é mais de 700 partidas, inúmeros títulos com o esporte.
Se eu não me engano, ganhou o Pernambucano 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 14, 17 e 19, Campeonato Pernambucano. Ganhou a Copa do Nordeste de 14, ganhou a Copa do Brasil de 2008, isso é indiscutível. Vários pênaltis defendidos. Magrão, para mim, é o maior jogador da história do esporte, e isso é indiscutível. Tem o próprio Leonardo, saudoso Leonardo, que já faleceu, jogava muita bola também, atacante nato, monstro. Para mim, pra gente aqui, torcedor do esporte, Magrão, Leonardo e Duval, zagueiro, são entidades, assim, né? A gente não... É outro patamar. Mas, assim, dos últimos tempos, quem representou muito, só ganhou um título com a camisa do esporte, é verdade, mas quem representou muito foi o próprio Diego Souza, quando jogou aqui. Botava a cara a tapa, defendia o esporte com unhas e dentes. Chegou à seleção brasileira jogando pelo esporte, né? Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016, usando a camisa do esporte. E, assim, é um cara que tem um amor. Diego Souza não anda em Recife. Se vier para cá, para a cidade. Tanto é que da última vez que veio para cá, em 2023, eu não era a favor da vinda dele. Quando ele saiu do Grêmio, em 2023, né? Tava voltando de lesão, tava pesado. A gente sabe que o Diego Souza é um jogador pesadinho e tal. Na minha opinião, já era para ele ter encerrado a carreira ali. Mas, assim, é um cara que sempre que vestiu a camisa do esporte, sempre honrou com unhas e dentes a camisa do esporte. E tem outro cara que eu gosto muito, é o próprio Carlinhos Bala, velho. Sou fã do Bala. Tem pra onde não. Fez gol na final da Copa do Brasil. É um personagem folclórico, mas também jogava muita bola. Perfeito. O Diego Souza não tem, né? Pelo menos aqui no Grêmio, né? Quando ele vestiu a camisa dele, não em uma só temporada, ele vestiu em várias temporadas, né? Teve vários intervalos aí que ele vestiu a camisa do Grêmio, na era Olímpico, na era Arena do Grêmio, e ele vestiu muito bem a camisa. Agora, né, 2022, ele tá numa Série B com o Grêmio, né? Ele Foi. que consegue ajudar o Grêmio a subir, né? E ele sempre honrou a camisa, né, cara? Então, eu não tenho que falar mal dele. Acho que torcedor nenhum gremista acho que pensa assim, né, né, que ele jogou mal, porque ele sempre honrou a camisa. E você falou do Magrão, né? Magrão, exatamente, cara. É uma boa recordação, né? O baita goleiro sempre, né, dava dificuldades para os atacantes aí, né? Os Isso. adversários. Defendia muito pênalti, exatamente, né? Era muito pegador de pênalti. E é um baita goleiro também. E é como tu falou, né? Um ídolo marcante do esporte, né? E Carlinhos Bala, quem não lembra, né, cara? Ele era muito rápido, né, meu, pelas Muito. pontas ali. Era um flash, né, cara? Maquininha ali, um motorzinho ali, sempre baixinho e rápido, né? Então era complicado marcar ele, era muito rápido. Era mesmo. E o próprio Diego Souza, que rejeitou o esporte, ele não veio para o esporte em 2022 e ficou no Grêmio, que teve proposta do esporte. Ele acabou ficando no Grêmio e subiu com o Grêmio para a Série A. Exatamente, a ideia dele era ficar no Grêmio, né? Porque ele estava em 2021 quando o Grêmio cai, né? Isso. E ele, para ele, era um compromisso, né, com o Grêmio, com a torcida, em estar numa Série B e subir com o time, né, para a elite do futebol. Então, ele dava entrevista, né, que era uma honra para ele e um compromisso para ele, né, de estar aquele ano complicado e subir, né, com o Grêmio, né? Então, até foi por conta disso que ele não vai ao esporte, né, naquele ano de 2022. Mesmo. Pedro, a gente começou ali falando, né, na nossa entrevista sobre rivalidade, sobre Náutico e Santa Cruz, que é os outros clubes, né, tirando o esporte aí, os maiores clubes do Nordeste, aí de Pernambuco, né, e são os clássicos, né, que vocês têm aí no estado de Pernambuco. Eu queria perguntar para ti agora sobre isso, né, essas rivalidades, né, qual é a maior rivalidade? É o Náutico, é o Santa Cruz? E para ti, eu sei que tem vários clássicos marcantes, né, na tua vida, na história do esporte, mas eu queria que tu contasse assim, um clássico que te marcou, né, seja ele com Santa Cruz ou com o Náutico, e também falasse um pouco sobre essas rivalidades. A maior rivalidade é contra o Santa Cruz. Né? Tanto é que o nome do clássico é Clássico das Multidões. Né? São as duas maiores torcidas do estado. Contra o Náutico se chama Clássico dos Clássicos, porque também era um futebol muito bem jogado e tal, Náutico e Sport, principalmente ali na década de 60, 70, que o Náutico conquistou o hexacampeonato deles, que é o único título deles lá, né? Que eles se vangloriam, mas tudo bem. Assim, contra o Santa Cruz é diferente, a gente não vai negar, né? Contra o Náutico, beleza, tem aquela coisa do clássico e tal,
Mas você vê que contra o Santa Cruz, se um dia você vier aqui para Recife, tiver a oportunidade de presenciar um clássico e tal, tanto no Arruda, ou tanto na Ilha do Retiro, ou na Arena de Pernambuco e tal, você vai perceber que o clima da cidade é diferente quando se tem um Sport Santa Cruz ou Santa Cruz do Sport, né? Assim, eu costumo brincar na minha página dizendo que eu não tenho rival em Recife, eles são meus filhos. Eles são meus filhos, né? De vez em quando a gente deixa eles ganhar e tal, depois o pai bota a casa em ordem. Mas, assim, brincadeiras à parte, o clássico contra Santa Cruz é bom demais. Tipo, esse ano mesmo, o Sport, na fase classificatória do Pernambucano, perdeu para o Santa. Fazia quase 6 anos que a gente não perdia para o Santa Cruz. Né? Tanto na ilha, tanto no Arruda, a gente não perdia há 6 anos. Perdeu esse ano na fase classificatória. Fizeram uma festa, parecia que tinha ganho o título brasileiro. Beleza. Chegou na semifinal do Pernambucano, Sport Santa Cruz. Primeiro jogo na ilha, a gente vence por 2-0. E no Arruda, eu acho que se o Sport fosse minimamente competente, já dava um indício de como ia ser a Série A, esse time do Sport. Mas se fosse minimamente competente, tinha metido em 5-6 no primeiro tempo, naquele jogo. Então, e a gente eliminou eles dentro da casa deles. Então, assim, a gente vai cair esse ano, vai cair para a Série B, mas só ter o gostinho de ter eliminado eles dentro da casa deles, para mim já valeu também muito, muito, muito. E questão do meu clássico mais marcante é o de 2017, que eu te falei, da Copa do Nordeste. Era a semifinal do Nordestão. O Santa Cruz era o atual campeão do Nordeste, tinha ganho em 2016 do Campinense. O Sport tinha perdido da semifinal para o Campinense, ia ser Sport e Santa final. Imagina uma final de Pernambucano e Nordestão, Sport Santa Cruz. Ia parar tudo. A expectativa era muito essa, só que o Sport acabou ele sendo eliminado para o Campinense nas semifinais de 2016. Aí em 2017, Santa e Sport fizeram a semifinal. Primeiro jogo na Ilha do Retiro foi 2-1 para o Santa Cruz, né? Foi 2-1 para o Santa. E um jogador do Santa Cruz, o nome dele era Aleph Pitbull, o nome do atacante. Fez o segundo gol, foi em cima do escudo do Sport e bateu na cara do Leão. Bateu na cara do Leão. Imagina um exemplo, só para viés de consciência. Imagina um jogador do Inter fazer um gol assim na arena do Grêmio e bater no escuro do Grêmio. O que aconteceria no estádio? Aí ficou aquele clima pesado e tal. Quando a gente chega no Arruda, a gente ganha do Santa Cruz de 2-0. Um gol de André Balada, inclusive foi o segundo gol do Sport. E a gente eliminou eles dentro da casa dele. Meu velho, foi... E eu tava presente nesse jogo, né? Ver a sensação deles lá caladinho foi tão bom. Foi tão bom. Pra mim, valeu o ano ali. Foi muito bom, velho. Foi muito bom. Pra mim, é o clássico mais marcante esse 2017. Perfeito. Pegando um gancho já sobre o Santa Cruz, né? Que você falou que é o maior clássico para ti aí, em Pernambuco. Esse primeiro final de semana de outubro de 2025 marcou, né, uma grande final aí de Série D, né? Eu vi que houve muita resenha aí no Nordeste, né? Aí em Pernambuco aí nessa questão, porque o Santa Cruz ele me perde para um time aqui do Sul, né? Aqui de Santa Catarina, bem pertinho aqui. Então teve muita resenha, muita zoeira, né? Mas mesmo assim o time consegue subir para a Série C, né? Então, o Santa Cruz, né, já esteve numa Série A, né? Já disputou muita coisa aí, já brigou com o Grêmio também, né? Então, tem muita história o Santa Cruz, né? Eu acho bacana a força do Nordeste. Sei que tu não gosta muito de ver, né, os times do Nordeste de Pernambuco, né, bem, né? Mas eu acho bacana ter uma potência nordestina, né, numa Série A, Série B, né? Que hoje a gente vê pouco, né, cara? Então é marcante. O Náutico está na Série C, né? Brigando também para subir para uma Série B, né? Junto com o time gaúcho também, né? O Caxias também está brigando para subir aí. Então é legal ver esses times, né? Disputando, né? Até porque daí tem clássicos, né? Porque hoje na Série A o Sport não tem clássico, né? Vai disputar o clássico contra o Bahia, né? Um clássico nordestino contra o Bahia, contra o Ceará, o Fortaleza. Então não vê muito. Mas clássico regional, estadual, não existe, né, cara? Então é bacana ver times, né, do mesmo estado disputando a mesma competição, né? Para nós já se encaminhar para o final da nossa resenha, nosso episódio aí, é a hora da pergunta surpresa, né? São 10 perguntas, eu faço sorteio aqui, as perguntas estão aqui dentro. Eu não sei, não é sobre a história do clube, é sobre as tuas histórias dos torcedores, né? Vamos embora.
Tem várias perguntas boas. Tem perguntas que eu não tirei ainda. Perfeito. Uma situação inusitada que você já viveu com o clube ou futebol? Rapaz, uma situação inusitada. Eu vou contar uma história de 2014. 2014. Foi inclusive a estreia de Diego Souza no esporte, quando ele veio para cá da Ucrânia, junto com o Y, meio campo. Nessa época eu ainda fazia o ensino médio da escola, né? Tava tendo jogos internos da escola, aqueles jogos e tal. Só que tinha Sport e Palmeiras à noite, na Arena de Pernambuco. Na Arena de Pernambuco. Já tinha reservado meu ingresso. Aqui tinha um programa do governo que se chamava Todos com a Nota. Você juntava a nota fiscal de mercado e trocava por ingresso nos jogos. Era muito massa esse programa. Era tão bom que votasse, né? Então, assim, tinha juntado nota e tal, tinha pego meu ingresso, vamos embora para ver Sport Palmeiras, ver a estreia de Diego Souza e tal. O jogador do naipe de Diego Souza chegando aqui em Recife, né? Muito massa. Aí, beleza. Quando eu chego em casa, cadê meu cartão do ingresso? E eu tô me procurando e nada, não consegui achar meu cartão. Não sabia se meu irmão tinha pego para querer tirar onda, porque meu irmão, torcedor de Santa Cruz, não, né, pode ter pego uma peça em mim. Meu pai acabou me dando dinheiro para ir pro jogo, para comprar meia entrada, carteira de estudante. Chego na Arena de Pernambuco, beleza. Isso com meu tornozelo torcido, eu tava com meu tornozelo, uma bola, inchado, e fui embora para a Arena de Pernambuco, que é muito longe aqui do centro do Recife, muito longe, localização péssima. Cheguei na Arena de Pernambuco, bilheteria, acabou o ingresso de meia. E eu só com dinheiro certinho do ingresso. Fiquei rodando de cambista em cambista, velho. Praticamente quase me humilhando para entrar. E ao redor do estádio ficando vazio, né? O povo tudo entrando e eu ficando do lado de fora. Foi quando um cambista teve pena de mim. Fez, tá com quanto no bolso aí? Eu fiz, não lembro o valor exato. Falei, X. Aí ele, me dá o dinheiro e me deu o ingresso. Meu velho, eu com medo do ingresso ser falso. Cheguei na catraca, entrei e o ingresso que eu peguei era lá em cima na Arena de Pernambuco, no último setor. Eu tive que subir acho que umas 4 rampas assim, ó. E com o tornozelo inchado, eu correndo e mancando, correndo e mancando, correndo e mancando. Tradução, consegui assistir o jogo, o Sport venceu a partida do Palmeiras, né? Venceu por 2-1, né? De virada, inclusive. Mas também quando eu cheguei em casa, meu velho, não consegui andar. Do meu pé inchado. Mas valeu a pena. Ah, com certeza. Ah, e pior que uma vez só aconteceu isso comigo de comprar ingresso de cambista, cara. E eu também, né, fiquei todo ressabiado, né, porque o cara não sabe a procedência daquilo, né. Vai que chega na catraca e não dá certo, né. Então é bem complicado, né, e dá Demais. maior medo. Mas ainda bem que tu conseguiu, né, cara. Não, na ocasião também, naquela época, quando eu comprei o ingresso, também consegui. Quando tu passa ali, dá um alívio, né. Opa, Você fica tranquilo, pô. perfeito. Então, Pedro, a minha série, né, são histórias que o futebol conta, né? Essa série que tá no 19º episódio, falando hoje do esporte, né? E eu já escutei muitas histórias, né, cara, de tudo que é tipo, felizes, tristes, de saudades, Sim. então, alegrias, né? Então, é muito bacana escutar isso do torcedor, né? E agora é aquele momento que tu, né, torcedor do esporte, é o momento que tu conta uma história aqui pra gente, né? Divide nesse espaço aqui nessa série, uma história que te marcou. Eu sei que a gente vive, né, com muitas histórias, né? São diversas e uma melhor que a outra, mas eu sei que tem uma que sempre te marca mais. E eu queria que tu contasse, dividisse aqui para mim, né, para esse episódio, uma história que o futebol conta do Pedro Mota. Foi em julho desse ano. Feito eu falei para tu, eu comecei a minha página, né, em abril desse ano, final de março para abril. Comecei a criar conteúdo para o esporte. Sempre tive essa vontade. Né? Eu tinha vergonha. Eu sempre falei de futebol e tudo, só que eu era muito tímido para começar a gravar. Só que aí eu me soltei e fui. Graças a Deus está dando certo. Então eu comecei a gravar e tal. Aí a gente recebeu um convite, alguns criadores de conteúdo receberam um convite para pós-mundial fazer uma chamada dentro do gramado da Ilha do Retiro, chamando o torcedor para campo. E, cara, para mim, assim, como torcedor do esporte, a Ilha do Retiro, para mim, é minha segunda casa. Né? Como se fosse
Eu não sei se tanto a Arena, mas eu acho que mais o Olímpico para vocês, né? O Olímpico eu acho que é um lugar, uma aura diferente, né? Então é a gente na Ilha do Retiro. Mano, velho, quando entrei naquele gramado, velho, você sente uma coisa diferente. O olho enche d'água, pô. Primeiro, velho, eu olhava para as arquibancadas assim, pro lado pro outro, velho. Eu vivia ali e eu já tô aqui no gramado da Ilha do Retiro, velho. Quantos jogadores pisaram aqui? Né? Jogos decisivos, finais, acessos. Cheguei do lado da barra que Magrão pegava pênalti. Meu irmão, isso para mim é fora do comum. E foi uma realização de um sonho, né? Pisar no gramado da Ilha do Retiro, para mim foi o ápice. E se Deus quiser, estou muito próximo de realizar outro sonho. É de assistir um jogo na beira do campo. Né? Se Deus quiser, estou tentando negociar e tal, para ver se eu consigo assistir um jogo ali, na beira do campo, atrás da barra. Que eu acho que aí já superaria também a questão de entrar no gramado. Seria algo fora do comum. Se Deus quiser, vai dar certo. Perfeito. É bacana. Eu não tive esse privilégio ainda de né, estar em campo em um jogo. Claro que eu já fiz tour na arena, né? Na arena, ela proporciona, né, isso, né? Tours, né, para torcedores, visitantes, né? Enfim, turistas. Isso. E eu já participei de um tour, né? Que a gente pode pisar no gramado ali na parte do reservado ali, né? Do time ali. É muito. Tu olha assim, né, meu? Tu olha para o lado, mesmo que não tenha torcido no caso na minha ocasião, né? Mas é magnífico, né? A arena é gigante, né? Então tu olha assim, pá, meu, já tava lá, daí começa a apontar, eu já tava na geral, já fui na geral, já fui lá em Isso. cima, né? Superior, pá, e é muito tri, cara. E eu, como jornalista, né, me formei agora também esse ano, Massa. né? E eu também tive igual tu, né, cara? Eu sou muito tímido, né, para essas coisas. Às vezes até me atrapalham em algumas palavras, né? Eu me erro muitas vezes, porque até no meu estágio eu gostava muito de escrever, né? Eu sou apaixonado por escrever, né? Então eu sou mais adapto a isso, né? Mas nas câmeras, assim, às vezes eu sou um pouco tímido. Mas tô tentando, né, devagarzinho, trabalhando, né? Então, e a minha ideia a partir do ano que vem, né, como jornalista, está ali na beira do campo, né, Perfeito. entrevistando jogadores, né, tanto do Grêmio como do adversário que vai enfrentar o Grêmio na arena. Então é uma ideia, né, que aqui no Sul a gente tem, né, uma associação de jornalistas que tu faz por ano um valor X ali e tu consegue, né, ir em todos os jogos, né, participar, tu escreve 48 horas antes. Acho que deve ser o Brasil todos assim, né, essa Sim. base assim, e tu consegue estar em qualquer lugar, né, do Brasil aí e para, né, cobrir jogos, né. Então a minha ideia ano que vem é mostrar um pouco desse trabalho, né. Perfeito. E com certeza, né, cara, eu fico feliz por ti, né, pela essa história, né, tua aí de estar no gramado em um dia de jogo, né? Imagina, eu fico pensando como é que era, como que foi o momento, né, cara? Que eu sei que é muito gratificante, né? E tu falou do sonho, né, que tá próximo de acontecer e vai dar tudo certo, cara. Né? Deus Fé em quiser. Deus aí, fé em Deus sempre. Para nós, antes de passar as palavras para ti, para tuas considerações finais, eu queria te agradecer novamente, Pedro, pela tua participação aqui, né? Já queria há muito tempo. O esporte era um dos primeiros times que eu queria ter feito na minha série, mas nunca consegui, né? Nunca deu certo ali com os torcedores. Mas enfim, hoje eu consegui e ficou como o último time do Nordeste para mim fazer de Série A, né? De fazer essa série, né? Então, mas é gratificante, né, cara? Receber um torcedor do esporte aqui. Então, cara, muito obrigado, né, por esse tempo, né, cedido aqui para minha série, Tranquilo. para essa entrevista. E, cara, tudo de bom na tua vida, né? Sucesso no teu canal aí, né? Na tua página no Instagram aí. E as palavras tuas agora, meu. Primeiro agradecer, né, pelo convite. Tudo de tão longe, né? Chegou aqui na gente, aqui em Recife. Agradecer pela oportunidade mesmo de contar algumas histórias da gente como torcedor do Esporte Clube do Recife, que é um clube gigante, velho. É um clube grande aqui no Brasil. Clube tradicional, campeão brasileiro. Pode até perguntar, 87 é de quem? Eu não quero entrar em polêmica, hein, cara. O Grêmio já tá vivendo muita polêmica de arbitragem aí, então não, mais uma polêmica. Eu Tranquilo. quero ficar melhor longe. Mas aí, campeão brasileiro de 87, campeão de Copa do Brasil, pernambucano tem 45, tricampeão do Nordeste. Então, assim, é um clube grande, cara. Um clube grande.
tá passando por um momento muito complicado, mas acredito que seja só uma fase, né? Acredito que seja só uma fase que vai passar, a gente vai se reestruturar e vai voltar mais forte, que a gente merece. A torcida da gente na Série A esse ano tá dando show, né? Os rivais aqui ficam tirando onda, dizendo que a gente tá indo para ver Neymar, que a gente tá indo para ver Lucas Moura, para ver Memphis Depay, mas para mim isso é inveja. Mas todo jogo a gente tá enchendo a Ilha do Retiro. Então, assim, na minha página no Insta eu conto muito também desse meu amor pelo esporte. Tem a resenha também com os rivais, aquela tiração de onda sempre com respeito, né? Sem querer denegrir a imagem de ninguém, claro. Mas, de forma geral, brother, brigadão mesmo pelo convite, tamo junto. Se Deus quiser, até a próxima, né? Até a próxima. Cara, obrigado aí, que Deus te abençoe hoje e sempre, cara. Tamo Sucesso. junto. Valeu. Valeu, amigão. Abraço.